Meu nome é Cecília, tenho 82 anos. Viúva há mais de 20, meu filho, Daniel, sempre foi minha única família. Até que algo dentro de mim despertou como um raio em pleno outono. Quando anunciei que iria me casar novamente, seu rosto se transformou em uma máscara de horror. Mas ele não sabia o segredo que eu carregava há décadas, escondido até dos meus próprios olhos. Aquele silêncio gelado entre nós me fez lembrar de todas as noites em que engoli minhas lágrimas para mantê-lo seguro. Só que agora, eu não engoliria mais nada. Minha cozinha ainda cheirava a café e bolinho de chuva, como nos domingos em que Daniel vinha me visitar. A mesa de madeira clara, marcada por anos de facadas descuidadas e pratos quentes, testemunhou cada refeição que preparei para ele, sempre com o mesmo cuidado, como se ele ainda fosse o menino que eu embalava no colo. No jardim, as roseiras que plantei quando meu marido morreu floresciam teimosas, mesmo sem ninguém para admirar suas pétalas. A casa era um museu de ausências, cada objeto um eco do passado que eu insistia em preservar. Mas havia um vazio que nenhuma memória preenchia. Às noites, quando as sombras alongavam no chão, eu me pegava ouvindo o tic-tac do relógio da sala como se ele contasse não apenas os segundos, mas tudo que eu havia deixado passar. As paredes conheciam meus sussurros de solidão, minhas orações não respondidas. Até que um dia, sem aviso, percebi, eu ainda estava viva. E merecia mais do que apenas existir entre essas quatro paredes cheias de fantasmas. Foi num simples chá beneficente na igreja de São José que meus olhos encontraram os de Eduardo. Ele estava ajudando a servir os biscoitos, as mãos firmes, mas gentis, como quem já havia trabalhado muito, mas não perdido a ternura. Quando me ofereceu um copo de suco, nossos dedos se tocaram por um instante, e algo dentro de mim, algo que eu julgava morto há décadas, despertou com um sobressalto. Seu sorriso, tranquilo como o balanço de uma rede ao vento, me fez esquecer, pela primeira vez, que meu cabelo já estava branco e minhas mãos, marcadas pelo tempo. Começamos a conversar depois da missa, sentados no banco da pracinha em frente à igreja. Ele me contou sobre os livros que lia, sobre o pomar que cuidava sozinho desde que perdeu a esposa. Eu, que há anos só falava de remédios e das visitas do Daniel, descobri que ainda sabia rir, um som rouco, quase esquecido, mas genuíno. Naquele dia, ao voltar para casa, olhei no espelho e não vi apenas uma avó, uma viúva. Vi uma mulher. E isso assustou e maravilhou meu coração igualmente. Os encontros com Eduardo tornaram-se meu segredo mais doce. Toda quarta-feira, depois da missa das 10, ele me esperava no banco de praça com 2 cafés e um pedaço de bolo caseiro. Suas histórias sobre viagens jovens pela Europa faziam meus olhos brilharem como os de uma adolescente ouvindo contos de aventura. Eu, que por anos só repetia as mesmas memórias do passado, descobri agora novos mundos através de suas palavras. A solidão, aquela companheira silenciosa, começava a se afastar, substituída por uma calorosa expectativa. Ele tinha um jeito peculiar de rir, com a cabeça levemente inclinada para trás, como se a alegria fosse algo para ser celebrado com todo o corpo. Quando imitava os pássaros que observava em seu pomar, eu ria até as lágrimas surgirem. E então percebia, surpresa, que eram lágrimas de felicidade, algo que não sentia desde antes de meu Alfredo partir. Eduardo me ensinou a colher figos maduros, e em troca, eu lhe mostrava fotos antigas, compartilhando pedaços de minha história que até Daniel desconhecia. Uma tarde, enquanto ajudava Eduardo a regar suas roseiras, ele segurou minha mão enrugada entre as dele e disse, sem cerimônia, Cecília, você ainda tem tanto amor para dar. O sol daquela tarde pareceu se aquecer ainda mais, derretendo as últimas camadas de gelo ao redor do meu coração. Pela primeira vez em 20 anos, permiti-me sonhar, e esse simples ato foi mais revolucionário do que qualquer decisão que eu já havia tomado. Escolhi um domingo, após o almoço que preparei com tanto carinho, seu prato favorito, lasanha como nos velhos tempos. Enquanto servia o café, minhas mãos tremiam levemente ao anunciar, Daniel, vou me casar com Eduardo. O garfo caiu no prato com um tinido metálico, e seu rosto perdeu toda a cor, como se eu tivesse confessado um crime. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, endureceram em uma expressão que não reconheci, algo entre o desprezo e o pânico. Você não sabe o que está fazendo, ele rosnou, empurrando a cadeira para trás com violência. Homens nessa idade só querem uma coisa, dinheiro ou cuidadora gratuita. Cada palavra saía como uma facada, mas o que mais me doía era o tom de posse, como se meu coração e minhas decisões ainda lhe pertencessem. Tentei explicar sobre os cafés na praça, as risadas, o modo como Eduardo fazia meus dias valerem a pena, mas ele já estava de pé, abotoando o paletó com movimentos bruscos. Antes de sair,
Parou na porta e lançou o olhar mais frio que já recebi em 82 anos de vida. Pense na casa, mãe. Na nossa família. Não destrua tudo por uma fantasia de velha. A porta bateu, deixando meu coração em pedaços e uma pergunta ecoando nas paredes. Porque meu amor era uma ameaça, e não uma alegria. Naquela noite, pela primeira vez, chorei não por solidão, mas pela crueldade inesperada vinda do meu próprio sangue. As visitas de Daniel tornaram-se repentinas e frequentes. Ele aparecia no meio da tarde, quando sabia que eu costumava estar com Eduardo, e ficava parado na cozinha, observando cada movimento meu com olhos desconfiados. Onde você foi ontem, mãe? Quem era aquela ligação? Perguntava num tom suave demais para conter a acusação por trás das palavras. Minhas respostas curtas só pareciam alimentar sua desconfiança, e eu me via mentindo pela primeira vez para meu próprio filho, omitindo cafés, passeios, felicidade. Uma vez, ao chegar do mercado, encontrei ele revirando minhas gavetas de documentos. Estava procurando o título da casa, para uma surpresa, disse sem conseguir me olhar nos olhos. Naquela noite, enquanto arrumava a bagunça que ele deixou, encontrei meu diário levemente deslocado, páginas marcadas, como se tivessem sido lidas às pressas. Sentei no chão do quarto, envergonhada de ter que esconder meus próprios pensamentos na casa que sempre foi meu refúgio. O pior eram as vozes na minha cabeça, ecoando suas palavras. Será que estou sendo ingênua? Será que meu amor é mesmo uma fantasia de velha? Eduardo notou minha hesitação crescente, mas quando tentava me abrir, a imagem do rosto decepcionado de Daniel vinha como um fantasma. Pela primeira vez em meses, a solidão voltou a bater à minha porta, não porque não tivesse companhia, mas porque tinha medo de abri-la. Enquanto dobava as roupas que Daniel deixou espalhadas em sua última visita, um hábito que mantinha desde sua infância, meus dedos encontraram o bordado desgastado de seu primeiro uniforme escolar. Lembrei das noites em claro costurando cada peça à luz de velas, quando a eletricidade faltava e o dinheiro era curto. Quantas refeições eu pulei para que ele tivesse material escolar novo. Quantos sonhos guardei na gaveta, junto com as fotos do curso de magistério que abandonei para criá-lo sozinha. O cheiro do bolo de laranja assando, o preferido dele, me transportou para o inverno de 1978, quando passei 3 dias febril, mas trabalhei até as mãos sangrarem para comprar seu presente de Natal. Ele nunca soube que o terno de formatura veio do meu vestido de noiva desmanchado. Agora, cada olhar de desconfiança dele doía como uma ingratidão que eu não queria admitir. Será que todo aquele amor tinha prazo de validade? Asterisco. Na parede, o relógio dado por Alfredo no nosso 15 graus aniversário marcava as horas com tic-tacs que pareciam dizer: e você? E você? Pela primeira vez, questionei se meu maior erro tinha sido ensinar meu filho a receber amor, mas nunca dá-lo. As lágrimas caíram sobre a massa do bolo, e eu as incorporei à receita, um ingrediente secreto que só mães conhecem. Acordei no meio da noite com um rangido discreto do armário no corredor. Pelas frestas da porta, vi a silhueta de Daniel ajoelhado, revirando a caixa onde guardava os documentos importantes, aquele mesmo jeito furtivo de quando adolescente, escondendo boletins com notas baixas. Meu corpo congelou na cama, fingindo sono, enquanto ouvia o som de papéis sendo folheados às pressas. O que ele procurava com tanta urgência às 3 horas da manhã? Nos dias seguintes, pequenos detalhes me alertaram. Meu livro de contas estava em outra página, a gaveta de joias levemente desarrumada, até meu guarda-roupa parecia ter sido vasculhado. Quando questionei, ele sorriu tenso. Só estava procurando aquela foto da minha formatura, mãe. Mas eu conhecia cada expressão daquele rosto desde o primeiro choro, e aquilo não era nostalgia, era caça. À noite, comecei a trancar o quarto, meu coração acelerado ao ouvir passos parando diante da minha porta. Uma terça-feira, ao voltar do mercado, encontrei a porta do porão aberta, lugar onde guardava as antigas caixas do Alfredo. Lá embaixo, entre poeira e memórias, Daniel estava de costas, com um envelope amarelado nas mãos. Quando me viu, escondeu-o rápido no bolso, e seu rosto mostrou algo que nunca esperei ver: medo. O que você tem nas mãos, filho? Perguntei, e pela primeira vez em 50 anos, ele mentiu para mim sem hesitar. Após a visita furtiva de Daniel, revirei cada canto do porão até encontrar, atrás de uma viga solta, a caixa de documentos do Alfredo que ele tentou esconder. Minhas mãos trêmulas abriram a tampa empoeirada, revelando fotos desbotadas e papéis amarelados pelo tempo, até que um envelope cor de creme, com minha inicial bordada à mão, chamou minha atenção. Reconheci imediatamente a caligrafia do meu marido, aquela letra firme que não via há mais de 20 anos. O selo estava quebrado,
como se alguém o tivesse aberto recentemente. A carta, datada uma semana antes de sua morte, começava com palavras que me fizeram afundar na cadeira. Minha querida Cecília, se está lendo isto, é porque finalmente descobriu a verdade sobre o cofre. O papel tremulou em minhas mãos enquanto lia sobre uma conta bancária em Genebra, aberta nos anos 70 com parte da herança da família dele. Dinheiro que seu pai deixou especificamente para mim, caso algo acontecesse. Alfredo explicava, com detalhes meticulosos, como acessar aquela fortuna que eu nunca soube existir. As últimas linhas eram as mais dolorosas. Nosso filho não pode saber disso. Ele tem o coração do avô, mas a ambição da tia Margarida. Este dinheiro é sua liberdade, Cecília, não deixe que ninguém lhe diga como usá-lo. O chão pareceu se abrir sob meus pés. Quantas vezes Daniel me ouvirá falar sobre dificuldades financeiras, sabendo que eu tinha acesso a essa fortuna? Quantos planos ele fez com algo que nunca lhe pertenceu? Naquele momento, todas as peças se encaixaram. As visitas repentinas, o interesse súbito por documentos, a obsessão em controlar minha vida. Não era preocupação com meu bem-estar, era o medo de perder o que ele sempre considerou seu por direito. Apertei a carta contra o peito, sentindo uma mistura de raiva e alívio. Alfredo me deu não apenas um segredo, mas uma arma que eu nem sabia possuir. Ao ouvir a porta da frente abrir, escondi rapidamente o envelope no bolso do avental. Os passos pesados de Daniel ecoaram no corredor, e preparei-me para o confronto que há 20 anos meu marido previu. Desta vez, porém, eu estava preparada, e ele não seria o único a jogar com segredos. Enquanto Daniel entrava na cozinha com seu sorriso tenso de sempre, senti o peso da carta no bolso como um segredo vivo. Precisamos conversar, mãe, começou ele, mas desta vez fui eu quem interrompeu, colocando a carta de Alfredo sobre a mesa com mão firme. Seus olhos se fixaram no envelope como um criminoso diante da prova condenatória. Seu pai deixou isso para mim, não para você, disse, observando o suor que brotou em sua testa. E agora eu entendo por que você revira minha casa como um ladrão. Ele tentou negar, mas as palavras saíam truncadas, até que explodiu: esse dinheiro é da família. Você ia jogar nossa herança no colo de um estranho. A máscara caiu, revelando o rosto de um menino mimado que sempre contou com o que nunca foi seu. Minha voz saiu mais calma do que esperava. Não é nossa herança, Daniel. É minha. Como sempre foram minhas as noites em claro, as roupas remendadas, os sonhos adiados. Seu silêncio gritava mais que qualquer palavra. Foi então que compreendi seu terror com meu casamento. Temia que Eduardo descobrisse o segredo, que eu usasse o dinheiro para minha felicidade, não para seu conforto. A carta tremulou em minhas mãos quando recitei as palavras finais de Alfredo: não deixe que ninguém lhe diga como usá-lo. E eu não vou deixar. Daniel levantou-se tão rápido que a cadeira caiu, seu rosto uma máscara de pânico e raiva contida. Antes de sair, lançou o último golpe: você vai destruir nossa família por causa desse velho. A porta bateu, mas desta vez não chorei. Pela primeira vez em décadas, senti algo diferente: poder. O poder de escolher, de viver, de amar sem pedir permissão. E no bolso, junto à carta, estava o anel de noivado que Eduardo me deu naquela tarde, que agora usaria com orgulho, sem medo do amanhã. 3 dias após a revelação, Daniel voltou com o advogado, um homem de terno impecável que me tratou como uma senil incapaz. Dona Cecília, seu filho está preocupado com sua vulnerabilidade, começou ele, abrindo uma pasta com documentos. Meu coração disparou ao ver os papéis de interdição parcial, assinados por um psiquiatra que nunca me consultou. Daniel sorria discretamente, confiante como um jogador que acredita ter feito seu movimento final. Minhas mãos suavam ao pegar os documentos, mas minha voz não tremeu. Você realmente acha que não reconheço sua caligrafia nas respostas do suposto médico, Daniel? Joguei os papéis na mesa, revelando as inconsistências que havia notado de imediato. Seu rosto se transformou, primeiro em choque, depois em fúria pura. Você vai dar toda a nossa herança para esse aventureiro, ele gritou, fazendo o advogado recuar assustado. Foi então que levantei, apoiando-me na mesa. Não é nossa herança, repeti, cada palavra uma facada. É o preço das minhas noites sem dormir, das minhas mãos calejadas, dos meus sonhos enterrados. E eu decido se compro remédios ou diamantes. Vi o exato momento em que ele percebeu. O advogado tentou intervir, mas Daniel o interrompeu com um gesto brusco. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, se encheram de lágrimas de raiva. Você prefere um estranho ao seu próprio sangue, ele sussurrou, numa última tentativa de culpa.
Minha resposta veio pronta, carregada de 20 anos de silêncio. Prefiro quem me vê como mulher, não como cofre. Quando a porta se fechou pela última vez, senti o peso de uma era terminando. No jardim, Eduardo esperava discretamente, como prometeu. Sem palavras, ele me abraçou enquanto minhas lágrimas molhavam seu paletó simples, o mesmo que usou no nosso primeiro encontro na igreja. A guerra estava longe de acabar, mas a primeira batalha, finalmente, era minha. Na manhã seguinte, enquanto preparava café, olhei para as paredes da casa que havia sido meu mundo por décadas e percebi: eram apenas tijolos e tinta. A vida que eu construí dentro delas já não me cabia mais. Com mãos firmes, liguei para o cartório e marquei a data do casamento, sem consultar ninguém, pela primeira vez em 82 anos. Quando o telefone tocou e vi o número de Daniel, deixei que o atendente eletrônico respondesse por mim. À tarde, Eduardo chegou com plantas para nosso futuro jardim e um sorriso que não pedia explicações. Enquanto ajudava a transplantar as mudas, confessei meu medo de envelhecer sozinha caso ele partisse antes de mim. Ele limpou as mãos na calça antes de segurar meu rosto. Cecília, solidão é estar com alguém e ainda se sentir invisível. Naquela frase, entendi que meu verdadeiro casamento já havia começado, comigo mesma. Quando Daniel apareceu inesperadamente, encontrou as malas prontas e as chaves sobre a mesa. Vou morar com Eduardo até o casamento, declarei, sem espaço para discussão. Seu rosto se contorceu em desespero, mas eu já atravessava a porta, levando apenas uma mala pequena e a certeza de que, pela primeira vez, estava escolhendo viver, não apenas sobreviver. Naquela primeira noite na casa de Eduardo, sentei no chão do quarto de hóspedes com meu álbum de fotos nos joelhos. Minhas mãos idosas passaram sobre imagens da minha juventude, a Cecília de 20 anos que sonhava em ser professora, a noiva radiante, a mãe exausta mas orgulhosa. Cada foto era um e se que nunca explorei, até agora. O medo de estar cometendo um erro latejava em meu peito, mas era ofuscado por uma sensação estranha, alívio. Enquanto a chuva batia na janela, peguei a caneta que Eduardo me deu para anotar receitas, e pela primeira vez, escrevi uma lista de desejos só meus. Viajar para o litoral no inverno, ler todos os livros proibidos da minha juventude, aprender a dançar mesmo com artrite. As páginas se enchiam enquanto eu descobria, assustada e maravilhada, que ainda havia tanto de mim para conhecer. Do corredor, ouvi Eduardo rindo baixo com o rádio, um som que já parecia fazer parte de mim. Ao amanhecer, encontrei a foto mais antiga do álbum, eu aos 16 anos, segurando um diploma e sorrindo como quem tem o mundo pela frente. Coloquei-a na mesa de cabeceira, ao lado do convite de casamento que finalmente enviaríamos. Naquele instante, entre lágrimas e sorrisos, prometi àquela menina que ela teria sua chance, mesmo que 66 anos tarde. O sol da manhã entrou pelo vidro, iluminando não um passado de sacrifícios, mas um futuro que, finalmente, era meu. Vesti um vestido simples de linho branco, sem véu, sem grinalda, apenas eu mesma. Na sala de estar transformada em altar, Eduardo esperava com seu terno desbotado e os olhos úmidos. As únicas testemunhas foram a vizinha Dona Marta e o padre que me conhecia desde crisma. Quando as primeiras notas de Canção da América tocaram no rádio antigo, senti o peso de todas as ausências, e a leveza de estar ali por escolha própria. Ao trocarmos alianças, simples, como tudo em nossa história, Eduardo sussurrou: não prometo eternidade, só cada dia com verdade. E através das lágrimas, sabendo que era o único voto que precisava ouvir. O padre abençoou nossa união, mas eu sabia que a verdadeira bênção veio da coragem de romper correntes que eu mesma ajudei a forjar. Ao sairmos para o jardim, olhei uma última vez para o portão vazio onde imaginei que Daniel poderia aparecer. A dor veio, aguda, mas não suficiente para apagar a paz que sentia. Eduardo apertou minha mão, e eu sorri, não a sorriso de mãe, de viúva ou de coitadinha, mas o sorriso esquecido de Cecília, mulher, finalmente dona de si mesma. 6 meses após o casamento, encontrei uma foto de Daniel no fundo de uma gaveta, ele pequeno, nos meus braços, com aquele sorriso que iluminava meus dias difíceis. Guardei-a na carteira, não como peso, mas como lembrete de que o amor verdadeiro não exige renúncia de si mesma. Às vezes, ao passar pela nossa antiga casa, vejo cortinas fechadas e um carro desconhecido na garagem. A vida segue, com ou sem nossa permissão. Eduardo me ensinou a jogar dominó nas tardes chuvosas, e eu lhe ensino receitas que só fazia para agradar outros. Descobrimos juntos que envelhecer pode ser sobre começos, não apenas finais. Quando as dores da artrite apertam, ele massageia minhas mãos marcadas pelo tempo.
As mesmas mãos que agora escrevem cartas não enviadas ao filho que escolheu seu orgulho sobre meu abraço. Hoje, ao acordar com o sol filtrando pelas novas cortinas, percebi algo extraordinário. Não preciso mais da permissão de ninguém para existir. Plantei girassóis no jardim, comprei um vestido azul que Daniel certamente reprovaria, e comecei minhas memórias na primeira página de um caderno virgem. Sou Cecília, 83 anos, esposa, mãe, mas acima de tudo, finalmente dona da minha própria história. Eu quero saber de qual canto do Brasil você está me lendo. Me conta nos comentários se é do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste. Cada lugar traz um olhar diferente. Se essa história tocou seu coração, me faz um favor? Se inscreve para não perder o que vem depois e deixa seu like. Cada um vale como um abraço para essa vovó aqui. Agora me conta tudo ali nos comentários. Toda vez que alguém fala algo, eu sinto que valeu a pena ter contado minha vida assim. Quem sabe minha coragem não inspira você também. Com carinho, Cecília, agora feliz, casada e dona do meu nariz.